Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Jesus e os discípulos de Emaús. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos seguir um caminho de tristeza, desilusão e, finalmente, de uma alegria que incendeia a alma. Estamos no dia da ressurreição, mas 2 seguidores de Jesus estão fugindo de Jerusalém, de cabeça baixa e corações partidos. Esta história aparentemente simples contém a chave para entendermos como Jesus se revela a nós quando estamos no nosso ponto mais baixo. É a narrativa do poder da palavra, da presença oculta e do milagre do pão partido. Preparem-se para a jornada de Emaús, onde o fogo da esperança é reacendido. Introdução: o herói e o conflito. O sol daquele primeiro dia da semana já havia se levantado. Mas a esperança para 2 discípulos de Jesus, chamados Cleopas e seu companheiro, estava no fundo do poço. Eles caminhavam em direção a Emaús, uma pequena aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Sua jornada era um símbolo. Eles estavam se afastando do lugar da promessa, do centro da fé, da cidade onde a história deveria ter tido um final glorioso. Em vez disso, tudo havia desmoronado. O herói desta história, paradoxalmente, é Jesus, o ressurreto. Mas neste momento, ele está irreconhecível. E o conflito não é contra um inimigo externo, mas contra a cegueira da desilusão e a força da tristeza. Esses 2 homens haviam investido toda a sua fé em Jesus de Nazaré. Eles o tinham como um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Sua convicção era de que ele era quem havia de redimir Israel. O Messias que eles esperavam era um rei político, um libertador militar que quebraria o domínio romano. Quando viram Jesus ser capturado, torturado e pregado na cruz, toda a sua teologia e todas as suas expectativas foram feitas em pedaços. A cruz não era um trono, era um fracasso. Os 3 dias haviam passado. Os boatos das mulheres sobre o túmulo vazio e os anjos eram, para eles, apenas palavras vãs, contos de mulheres. O Messias havia morrido. E eles, com o coração em luto pesado, estavam de partida. O conflito era a luta entre a realidade visível, a morte de Cristo, e a promessa invisível, a ressurreição. A tristeza dominava, e eles estavam literalmente de costas para o maior milagre da história. O encontro tenso. O mestre, como estranho. Enquanto os 2 conversavam fervorosamente e debatiam os terríveis acontecimentos, um estrangeiro se aproximou deles no caminho. O estrangeiro era Jesus, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam vendados para que não o reconhecessem. Não era uma cegueira física, mas uma intervenção divina para um propósito maior. O estrangeiro, fingindo desconhecimento, pergunta: o que são estas palavras? Que, caminhando, trocam entre si. E por que estão tristes? Cleopas, interrompendo a caminhada, para e responde com surpresa e quase repreensão: você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes dias? A ironia era palpável. O próprio Deus era o forasteiro, perguntando sobre si mesmo. A resposta de Jesus foi apenas uma palavra: o quê? Então, os discípulos desabafaram toda a sua mágoa e frustração. Eles relataram a tragédia de Jesus, a esperança frustrada, a crucificação pelas mãos dos líderes e, finalmente, as notícias inacreditáveis daquelas mulheres. Eles concluíram com a frase mais triste de todo o Evangelho: e já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. O prazo de sua esperança havia expirado. A tensão do encontro era máxima. Eles estavam andando e falando com o Salvador, mas o viam apenas como um curioso. O que Jesus faria? O estrangeiro então começou a repreendê-los de maneira amorosa e poderosa. Sua voz, agora, não era de um estranho, mas de um mestre. Ele disse: ó nécios, e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Por acaso não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? O milagre, o coração que queima e os olhos que Sergipe abrem. O milagre começou, não no toque ou na cura,
Mas na Escritura, o estrangeiro, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, começou a interpretar-lhes o que a respeito dele estava escrito em todas as Escrituras. Imagine a cena. Era o maior estudo bíblico de todos os tempos. Jesus, o autor da palavra, estava explicando a sua própria história. Desde Gênesis até Malaquias. Ele desvendava a necessidade da sua paixão, demonstrando que o sofrimento não era o fracasso do Messias, mas a prova do Messias, cumprindo o plano divino. Enquanto ele falava, algo começou a acontecer dentro dos discípulos. O frio da desilusão era substituído por um calor que nunca haviam sentido. Eles se aproximavam de Emaús. O estrangeiro simulou que ia mais adiante, mas os discípulos, agora cativados pela sua palavra, rogaram com insistência: fique conosco, porque é tarde e o dia já declinou. O estrangeiro aceitou. Ao sentarem-se à mesa para a refeição, o momento culminante chegou. O estrangeiro tomou o pão, deu graças, partiu e o distribuiu a eles. Este era um ritual tão familiar, uma ação tão própria do mestre quebrando o pão com uma autoridade e um amor que só podia pertencer a ele. Neste exato momento, neste ato de comunhão e serviço, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E tão rapidamente quanto ele apareceu, ele desapareceu da vista deles. Eles ficaram sozinhos, mas cheios de uma certeza indescritível. A tristeza havia sumido. Eles se perguntaram: por acaso, o nosso coração não estava ardendo em nós, enquanto ele nos falava no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Eles não hesitaram mais. Na mesma hora, apesar de ser noite e o caminho ser longo, eles se levantaram e voltaram correndo para Jerusalém, o lugar de onde tinham fugido, para contar aos apóstolos: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. A lição e aplicação. A chama do coração, pequenos heróis. A história de Emaús nos ensina 3 lições vitais sobre como Jesus trabalha em nossas vidas. A presença na crise. Jesus se aproxima de nós exatamente quando estamos desiludidos, tristes e caminhando para longe dele. Ele nunca nos abandona. Nossa cegueira não cancela a sua presença. O poder da palavra. O primeiro milagre que Jesus fez neles foi em seus corações, não em seus olhos. O coração deles só ardeu quando ele lhes explicou as Escrituras. A nossa fé e esperança só são restauradas quando paramos de falar sobre a nossa tristeza e começamos a ouvir Jesus falando por meio da sua palavra. A revelação da comunhão. Os olhos deles só foram abertos no ato de partir o pão. Jesus se revela de forma clara em momentos de comunhão, em atos de adoração e de serviço. É quando convidamos Jesus para ficar em nossa vida que o vemos de verdade. Portanto, pequenos heróis, se o seu coração está frio, volte para a palavra de Deus. Se a sua esperança se quebrou, convide Jesus para sua mesa, para sua vida, para que ele possa abrir os seus olhos. Não fujam para o seu Emaús particular. O caminho de volta para Jerusalém, para a promessa, começa quando você permite que Jesus explique a palavra para o seu coração. Conclusão. Pequenos heróis, o caminho de Emaús nos mostra que a desilusão é apenas o prefácio de uma revelação ainda maior. O nosso Salvador não está morto. Ele está andando conosco no caminho, mesmo quando não o reconhecemos. Você tem deixado a palavra de Jesus aquecer o seu coração? Se você sentiu o coração arder com esta poderosa lição sobre a ressurreição, por favor, curta este vídeo para que a chama da esperança chegue a mais corações. Compartilhe com seus amigos. E claro, se ainda não for inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E lembre-se, Jesus se revela a você na palavra e no pão. E Ele está sempre ao seu lado, no caminho. Oração! Senhor Deus, obrigado pela história de Emaús, que nos lembra que Tu estás conosco mesmo quando estamos tristes
e desiludidos. Perdoa a nossa lentidão em crer e a nossa cegueira em Ti reconhecer. Pedimos que o Teu Espírito Santo faça a Tua palavra arder em nosso coração, nos dando entendimento e restaurando a nossa esperança. Fica conosco, Senhor, e revele-te a nós no partir do pão e em cada passo da nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o caminho de volta para a esperança é ouvir a voz de Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.